Fala pessoal, beleza? Professor Lia chegando aqui na área para mais uma aula de gastronomia, certo? Então, se você está chegando aqui nesse canal, esse canal é Comida e Cozinha, que tem como objetivo fomentar a boa informação sobre gastronomia e aulas exclusivas de gastronomia. Se você está chegando aqui, todos os dias eu tenho uma aula inédita sobre gastronomia. E o tema que nós vamos abrir hoje é sobre planejamento de cardápio. Você sabe planejar um cardápio? Você sabe quais são as ferramentas fundamentais para um planejamento de cardápio? Se você não sabe, já fica aí comigo, tá? Já se inscreve no canal, já fica comigo para mais esse grande temaço. Então, antes disso, vamos rodar aqui nossa vinheta? Beleza, gente? Então vamos começar mais uma aula aqui sobre planejamento de cardápio, tá? Talvez você já tenha, se você está chegando aqui agora, certo? Essa é a primeira aula, vamos aqui fazer a introdução ao planejamento de cardápio, certo? Essa é uma disciplina que nós estudamos no curso de gastronomia e vamos aprender exatamente ferramentas fundamentais para planejar cardápios, tá? Mas o que é um cardápio? O que é um menir, certo? Quais são os principais requisitos que eu preciso ter para compor um cardápio, certo? Então, eu já vou deixando aqui para você que o cardápio ele é uma ferramenta de comunicação, tá? Logo de cara, ele é uma ferramenta de comunicação. Ele vai comunicar ao seu comensal quais são os pratos e as opções que você tem, tá? Que tipo de culinária você está trabalhando, certo? Então, quais são as opções que o seu cliente tem, certo? Então, primeira coisa, ele é uma ferramenta de comunicação, ele é uma ferramenta de marketing, isso é importante, certo? Então, é no cardápio que nós temos que ficar de olho na escrita. Se o cardápio tem, nós vamos verificar aqui se o cardápio tem fotos, né? Qual é o tipo de história que o cardápio que ele está contando. Então, todo cardápio, gente, ele precisa contar uma história, certo? Que história é essa, Elis? História da arte culinária que você está trabalhando, tá? Quando nós fazemos a leitura do cardápio, nós vamos interpretar exatamente que tipo de culinária ou culinárias esta casa, esse restaurante está dialogando, né? Qual é o estilo desse chefe ou dessa chefe, aonde ela está ali colocando a sua lista, tá? De preparações culinárias, certo? A terceira coisa que a gente precisa lembrar antes de entrar realmente na história do cardápio é que ele é uma ferramenta de venda, tá? Então, se ele é uma ferramenta de venda, ele precisa estar escrito para venda. As fotografias precisam estar expostas para promover a venda, tá? Então é importante a gente entender isso. E se ele é uma ferramenta de marketing, eu tenho que me preocupar com o tipo de papel, com o tipo de letra, com o tipo de designer, tá? Para cada tipo de comensal, para cada tipo de negócio. Então é importante a gente entender que essa não é uma ferramenta muito fácil da gente elaborar, tá? Por quê? Porque nós na composição de um cardápio vamos compor prato a prato, item a item, tá? E eles precisam ter contraste de sabores, de cores, de método de cocção, de uma série de elementos que vão formar, que vão nortear o cardápio, certo? Então, se você tem dificuldade em planejar, se você já tem um cardápio pronto, mas tem dificuldade, por exemplo, em fazer a análise do cardápio, análise do desenvolvimento, como estão as vendas desse cardápio, tá? Se você tem dificuldade, por exemplo, em como criar os pratos e dispor no cardápio, né? Como fazer as seções do cardápio, né? Quais são os tipos de molhos, como colocar, quais são as palavras, tá? Como é que faz aquela escrita?
Então, se essa é a sua dúvida, eu já vou pedir para você ficar comigo, tá? Porque eu vou abrir essa série inédita, não vai ser uma aula só, essa é apenas a introdução, certo? Então você já fica aí comigo, se inscreva no canal, certo? Curte, comenta, compartilha, certo? Porque essa é uma disciplina maravilhosa, que é uma disciplina chamada planejamento de cardápios, certo? Então, se você tem dúvida de como planejar um cardápio, já fica aí comigo, certo? Segue aí o prof e vamos embora cozinhar. Vamos para a próxima aula que a gente vai avançar, beleza?